Quais os 3 melhores momentos da sua vida? Nascimento dos meus filhos. Filhos é perpetuar a sua passagem no mundo. Então, o nascimento dos meus 4 filhos é um dos momentos mais poderosos da minha vida. Família. E quando eu falo em família, eu lembro dos meus pais, do meu pai e da minha mãe, que deram a origem. Sou filho, logo existo. E ao mesmo tempo que eu falo em família e lembro dos meus filhos, eu lembro da minha esposa. Então, a família mais próxima, minha mãe, meu pai, que já faleceu, e a minha esposa Maria. Então, Cida, o José e a Maria. Então, esse é o segundo fato, ou momentos, ou conteúdos importantes da minha vida. E o terceiro momento, fato, conteúdo, foco da minha vida, foi o insight de criar o IBC. Foi lá em 2006, quando eu entendi que existia todo esse movimento acontecendo, e eu decidi então criar um movimento de coaching diferente, que unia o self, a psicologia, mas que continuava unindo a performance, os resultados. Então, meus filhos, minha família, meu pai, minha mãe, minha esposa e o IBC são os 3 momentos ou os 3 tópicos mais poderosos da minha vida. Isso faz eu refletir nos meus pilares, que é a família e que é o profissional. Mas é um profissional no nível que transcende o trabalho. É um profissional, o IBC para mim é um nível que transcende o trabalho, a carreira inclusive, o dinheiro, o negócio. O IBC para mim é uma corrente filosófica, é um movimento no mundo. Coaching com alma. É elevar o espiritual do ser humano, elevar o conhecimento do ser humano para o próximo nível, através da ciência. Família, filhos, o IBC, são as 3 forças que me movem. As 3 situações mais difíceis da sua vida. Quando eu me remeto ao passado, porque todo ser humano tem 4 capítulos, tem 4 fases. A gente sempre deve contar a nossa história em 4 capítulos. Nossa infância, nossa adolescência, nossa juventude e o eu adulto. Porque a história que eu conto da minha história dessas 4 fases que faz eu ser quem eu sou. Quando eu lembro da minha infância, um momento difícil foi quando a gente mudou de cidade. Eu devia ter 12 anos ou 13 anos, eu não me lembro direito, mas sair de uma cidade que você tem raiz, que você tem amizade, que você tem conceito, que você tem passagem direta, ir para um lugar estranho, foi um momento muito difícil para mim. Quando eu me conecto da adolescência, um momento difícil da minha adolescência, foi exatamente aí, quando a gente mudou, eu não tinha amigos. Eu sempre fui muito introspectivo lá atrás, então eu tinha uma dor interna, eu tinha uma solidão interna, então isso foi muito difícil para mim. E na juventude, eu acho que um momento difícil foi quando eu saí de perto da casa dos meus pais e fui para São Paulo. Fui para a cidade de São Paulo para fazer o 3º ano do 2º grau, para fazer o cursinho, para fazer a faculdade. Essa ruptura, eu sempre fui muito próximo do meu pai e da minha mãe, essa distância foi muito difícil, muito difícil. E um terceiro momento de dificuldade foram as crises financeiras. Eu tive 3 crises financeiras que verdadeiramente me ensinaram quem eu sou no mundo do empreendedorismo, dos negócios, da performance. Mas foi muita dor viver cada uma dessas crises financeiras. Então, sair de uma cidade na adolescência, ir para um lugar desconhecido, foi uma dor horrível, horrível, horrível. Qual deles você voltaria e por quê? Tem um fato na minha vida que ele é engraçado, né? Quando fala de 3 momentos difíceis e 3 momentos de felicidade, esse fato não se enquadra em nenhum desses 2 pontos, porque ele está nos 2 pontos. Eu tive uma ruptura de mim mesmo, eu tive um desligamento da terra, eu tive uma experiência de morte, uma EQM, uma experiência de quase morte. E este fato específico, essa experiência de quase morte, foi a coisa mais terrível da minha vida, porque eu vi a morte, porque é uma analogia bem forte, né? Uma experiência de morte é você para, o coração para, e você precisa ser reanimado, reativado, transcendido. A dor é insuportável.
Mas a dor insuportável, transcendida, faz você se tornar uma outra pessoa. E esse fato de morrer e renascer, e eu não posso dizer que é o pior dia da minha vida ou o melhor dia da minha vida, mas é um fato que precisa ser ressaltado. E eu quero compartilhar isso. Às vezes, a morte, ou a metáfora da morte, ou a experiência de quase morte que você tem, é um renascimento. Você tem alguma memória, algum fato, algum motivo dentro de você que talvez incomode ainda, doa muito, mas que pode ser o maior antídoto da sua vida? Porque quando eu lembro deste incidente que me levou físico para a UTI, quando eu me lembro disso e eu lembro dessa transcendência, dessa cura interior, dessa cura da vida, eu fico pensando, na caverna mais profunda tem o tesouro mais lindo guardado. Você já encontrou os seus tesouros? Às vezes as pessoas me procuram e me dizem das suas dores, dos seus incômodos. E quando as pessoas me dizem sobre algo insuportável, profundo, eu penso, que maravilha. Porque é aí que nós vamos encontrar a força e o poder para reconstruir essa história. Veneno só é veneno porque você percebe o veneno como veneno. Você toma consciência da dor. Mas qualquer veneno se torna antídoto quando você se permite a buscar o aprendizado, o ressignificado, o poder que tem dentro da dor. Na dor mais profunda vai nascer o seu eu mais belo, mais lindo. Se eu pudesse voltar no tempo, então, talvez eu voltaria nessa passagem daquela vida antiga para a nova vida que eu tenho hoje. Essa experiência de quase morte. E talvez, ao voltar nesse momento, eu não sofresse o tanto que eu sofri. E muito mais rapidamente, eu tomaria consciência de que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Porque eu me transformei num ser humano infinitamente melhor. Quem verdadeiramente está do outro lado te esperando. Quem realmente, verdadeiramente, está do outro lado te esperando. Esperando você ter sucesso, esperando você ter uma vida melhor, esperando você ser a melhor pessoa que você pode ser. Quem está do outro lado te esperando? Quem está do outro lado torcendo por você, se sacrificando por você, doando para você? Quem está do outro lado te esperando? Você já parou sobre qualquer variável para pensar que do outro lado sempre terá alguém te esperando? Quem está do outro lado te esperando? Quem está do outro lado me esperando? Esperando o melhor de nós. Esperando a nossa melhor história. Esperando a gente dar certo, esperando a gente amar, esperando a gente perdoar. Quem está do outro lado esperando? Deus, o universo, a melhor parte de você, a sua luz interna, a sua criança interior. Quem está do outro lado te esperando? A pior parte de você curada, transcendida, ressignificada, reelaborada. A pior parte de você que está restaurada. É o pior de você que está te esperando, mas o pior restaurado. Quem está do outro lado te esperando? Você está se esperando? Os seus pais estão te esperando? Os seus filhos ou os seus irmãos? O universo está te esperando? Fico pensando e imaginando o poder da metáfora de quem está do outro lado te esperando. Talvez a sua fé, talvez a sua luz, talvez o melhor de você, ou quem sabe, um perdão, uma compaixão, o amor, o estado interno de graça. Quero convidar você a refletir profundamente. Você e alguém do outro lado te esperando. Esperando o quê? Quem? Quando? A vida, talvez, seja a aceitação, a evolução de ter a certeza que sempre do outro lado vai estar te esperando o significado da vida. E qual o significado da vida? A morte. Um novo ciclo. Fico pensando, imaginando. O sentido da vida é maior e maior e maior. E o maior valor da vida é a certeza que ela vai terminar. O significado da vida é ter a certeza que a gente vai morrer. Faça a sua vida valer a pena enquanto é tempo. Quem está do outro lado te esperando?